Minha gente querida, irmãos em Cristo, herdeiros de todas as bênçãos do Apocalipse, com vocês, Pastor Onéias, Igreja Batista Sião, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, no nosso curso do Apocalipse, versículo por versículo. Nós estamos chegando ao fim do nosso curso. Hoje, 37ª aula, 37 aulas até aqui. Creio que nós fecharemos este curso com 40 aulas. Eu estou muito alegre por isso, cumprindo a minha missão de levar esse curso, esse estudo até o seu final. Hoje nós vamos ver algo maravilhoso que é uma herança prometida para nós por aquele que não pode mentir, que é a verdade, o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver o capítulo 21, que trata do novo céu e da nova terra. Vamos, portanto, ao estudo do Apocalipse, aula 37, capítulo 21. Vamos lá? Aqui está, capítulo 21, título geral: A Nova Jerusalém desce do céu. Introdução. Que coisa maravilhosa! No capítulo passado, encerrou-se a história dos ímpios e do próprio ou do príncipe deste mundo, Satanás. Daqui para frente, 2 capítulos são dedicados a mostrar a cidade santa. Eu quero falar uma coisa a você. Por questão de reverência ao Senhor, à sua palavra, e também de honra, de temor de Deus, eu costumo colocar umas expressões com letra maiúscula. Novo céu, nova terra. Aqui eu coloquei a cidade santa. Então vamos lá, né? 2 capítulos são dedicados a mostrar a cidade santa, a nova Jerusalém. O que para os ímpios é um triste fim, o tormento eterno, para os justos é um feliz começo com o Senhor na cidade eterna. Eu devia ter colocado aqui cidade eterna também com letra maiúscula para dignificar essa promessa de Deus para nós, não é? O tão sonhado céu e a nova terra e a nova Jerusalém são agora abertos aos salvos. Graças a Deus, começamos bem. Daqui para o final do nosso estudo do Apocalipse, nós veremos coisas muito alegres que estão prometidas para nós. Gente, isso aqui é o nosso futuro. Isso que nós vamos ver hoje nos aguarda. É promessa, como eu disse ainda há pouco, do Deus que não pode mentir. Aí está. Vamos lá. Vamos abrir nossas Bíblias. Apocalipse, capítulo 21, verso 1. Desculpem. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aí está. Verso 1 eu destaquei: um novo céu e uma nova terra. Para as novas criaturas, recriadas em Cristo Jesus, o Senhor prepara um novo céu e uma nova terra. O Senhor, veja bem, o Senhor não reformará esta terra, nem tampouco o céu, aproveitando os seus elementos que hoje estão aí, como rios, mares, etc. Ele fará um novo céu e uma nova terra. Na segunda carta de Pedro nós lemos assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Pedro ainda está tratando, veja bem, de juízo. Nós agora já estamos na nova terra, no sentido aqui do nosso curso, mas Pedro ainda fala que essa velha terra está guardada e esse céu estão reservados para o fogo. Aí está, né?
O juízo de Deus lá atrás no Gênesis foi com água, a destruição, ou a destruição da raça humana através do dilúvio. E preservando Noé e mais 7 almas, foram 8 os que entraram na arca, e animais, nós sabemos a história. Mas agora, o juízo prometido por Deus, veja bem, não é mais por água, é por fogo, que é ainda mais terrível. Vamos lá. Aqui está uma gravura que eu achei na internet do Velho Éden. O Velho Éden. Aqui está o leão, aqui está, me parece que um pavão e outros animais que estão aqui, né, descansando no Éden adâmico. Eu chamo de adâmico. Eu botei isso aqui, ou coloquei, melhor dizendo. Por que eu coloquei isso aqui? Para mostrar o início da raça humana, o Éden de Deus. Eu disse a vocês que aquele Éden feito para Adão e Eva era como que a sede da grande fazenda que foi a terra que Deus criou para o homem. Há um hino do pastor Eliseu Gomes que fala, né, de um fazendão. Pois bem, a terra ali no início, na criação do Senhor, na criação adâmica, a terra era como que um grande fazendão e o Éden era a sede da fazenda, a casa da fazenda, a morada do primeiro casal. Aí está esse velho Éden. Agora veja, haverá um novo e eterno Éden. Eu fiz uma comparação. Lá atrás em Adão, nós vemos esse Éden. Agora, na nova terra que o Senhor vai criar, nós teremos o que eu tenho chamado. E é um sonho meu estar um dia nesse lugar. Estaremos todos nós lá na graça de Deus. O novo Éden da nova terra, a sede, a capital da nova terra que o Senhor vai criar. Portanto, aí está. Vamos seguir em frente. Que coisa maravilhosa! Deus fará tudo novo, novo céu e nova terra. Elementos da criação que terão sido elementos de adoração, como o sol, a lua, rios, etc. Tudo isso passará. A luz que iluminará a nova terra será a luz do Cordeiro. Se ele foi a luz do mundo, em trevas que resplandeceu, trazendo salvação, agora ele será em plenitude a luz do novo mundo, melhor dizendo, nova terra para a perpetuação, a eternização do que começara com o Evangelho. Jesus disse, eu sou a luz do mundo e quem me segue não anda em trevas. E olha a organização de Deus, a ordem maravilhosa dos fatos. Primeiro, ele se manifesta como luz para a alma humana, que é importante. Essa nova terra será criada para a alma humana restaurada pela cruz. Então, primeiramente, ele se manifestou, e o Evangelho narra essa história como luz do mundo para a alma humana, para a salvação. Agora, eternamente, ele será a luz dessa nova terra, eu diria, se posso falar assim, desse novo mundo, para iluminar esse lugar santo onde os filhos viverão para sempre. Por isso que a Bíblia diz, na essência de Deus, Deus é luz e não existe nele, é assim que está escrito, trevas nenhumas. Uma intensificação para dizer não há treva em Deus de forma alguma. Aí está, que coisa maravilhosa, a Bíblia explica a Bíblia. É importante notarmos que quando do pecado do homem, a terra foi amaldiçoada. Está escrito lá, maldita é a terra por tua causa. E isto é o passado, a terra que nós temos hoje que será queimada pelo fogo. O Senhor disse lá no Éden, maldita é a terra por tua causa. Portanto, essa criação que agora geme com dores de parto, e a terra é parte dela, perecerá juntamente com os homens perdidos. Parece-me a mim, pastor Onéas, que o Deus onisciente deseja esquecer-se. Eu coloquei entre aspas, porque o esquecimento de Deus é diferente do nosso. É que Deus não se lembra mais no sentido de não considerar mais. Ele não quer mais saber, não considera. Para ele, aquilo não existe mais. E ele quer se esquecer
das coisas passadas. Por isso, ele diz: eis que faço novas todas as coisas. No texto acima, escrito por Pedro, aquele que nós vimos, o Senhor relaciona diretamente a destruição desta terra e do firmamento, do céu, ao juízo dos homens ímpios. Na mesma carta de Pedro, ainda lemos que os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A ciência está dizendo uma coisa que parece confirmar mesmo a palavra de Deus, que o mundo teria sido criado, ou assim, o universo, num Big Bang, um grande estouro, um grande estrondo. Pode ter sido, Deus provocou esse estrondo e criou esses céus que nós vemos e a terra. Mas também diz que haverá um fenômeno ao contrário, um Big Crunch, que será uma coisa como que encolhendo. E a Bíblia diz que os céus se enrolarão como tecido. Agora aqui fala, inclusive também, junto a esse se enrolarão, fala que esses elementos serão objeto de um grande estrondo, uma grande explosão ou implosão, o que seja, que vai desfazê-los. Agora, imagina um grande estrondo destruindo todo o universo. Não há que se comparar bombas nucleares para um estrondo tão grande quanto esse. Não há comparação. Mas será algo terrível, um juízo sobre a terra. Nós vimos no capítulo anterior, capítulo 20, o juízo de Deus sobre os homens, sobre Satanás, sobre o anticristo, o falso profeta, a morte, o inferno, tudo no lago de fogo e enxofre. Mas agora a gente vê um juízo sobre a terra e o céu. Mas, veja bem, isso será para os remidos de Deus um passado do qual Deus quer se esquecer. Mas será tremendo. Vamos em frente? Verso 2. Vamos ao verso 2. Deixa eu virar minha Bíblia. Pois bem. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada com uma esposa ataviada para o seu marido. Gente, agora a gente vai parar de falar um pouco sobre juízo. Lá no final a gente ainda tem no capítulo 22 umas coisas a dizer, mas advertências atuais para esse tempo. Mas agora, só alegria. Então vamos lá. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, enviada por ele, vem dele. Aqui está algo importantíssimo. Primeiramente, João vê um novo céu e uma nova terra. Agora ele vê a cidade santa descer do céu. Vamos dar uma paradinha aqui. Primeiramente, João vê um novo céu e uma nova terra. Veja, o Senhor cria esse novo céu, cria essa nova terra, e então agora criado de modo específico a nova terra, Deus faz descer sobre ela a terra criada, a nova terra criada, faz descer a sua capital, a sua cidade santa do céu. Deus não criou o homem para a terra, mas criou a terra para o homem. E para um homem recriado, restaurado à sua imagem, ele prepara uma terra também recriada. É realmente tudo novo. Compreendemos que o propósito original de Deus é que o homem habite na terra, desfrutando de todas as coisas que para esse homem ele, Deus, criou. Eu quero voltar aqui à tela para falar a você. Deus não criou o homem para a terra, eu disse ali, mas a terra para o homem. Eu estou falando isso no tocante à ordem de importância. Minha gente, escuta isso. Nós somos mais importantes que a terra. Nesse sentido, eu disse que Deus não criou o homem para a terra. A terra não é maior que o homem. Deus não quis subordinar o homem ao que hoje estão chamando aí, numa situação mística, de a mãe terra. A terra foi criada por causa do homem. No princípio, criou Deus os céus e a terra.
Não a criou vazia, diz Isaías, mas para ser habitada. Agora, nós somos mais importantes que a terra. Por isso que a Bíblia infere no Salmo 8 que nós somos a coroa da criação. Nesse sentido, Deus não criou o homem para a terra, no sentido de subordiná-lo à terra, mas a terra para o homem. Mas há uma coisa interessante também. Aqui eu digo que o propósito de Deus original é que o homem habite na terra. Sim. Agora, no sentido de habitação do homem, Deus criou o homem para a terra. Você pode entender a diferença? Pelo critério da importância, é a terra para o homem, não o homem para a terra. Mas pelo critério, o propósito divino da habitação do homem, de onde o homem viveria, Deus criou o homem para a terra. Nosso destino... Gente, vamos parar aqui. Queridos, a gente diz, é uma verdade, mas é uma verdade transitória, temporal, parcial. Nós vamos morar no céu, nós vamos para o céu. Nossos queridos que morreram em Cristo foram para o céu. Verdade, estão lá no terceiro céu com o Senhor, mas voltarão um dia. Mas há uma coisa que nós precisamos saber. Deus criou o homem para viver na terra. Por isso que ele criou a terra para o homem. Você pode entender isso, é meio complicado, mas você entende. Agora, ele criou a terra para o homem viver nela. E nós vamos, na verdade, viver eternamente na nova terra. Então o propósito de Deus vai continuar por toda a eternidade. A terra para o homem e o homem para a terra. Segundo os dois critérios que eu mostrei. Agora existe uma coisa que nós ainda vamos ver aqui com detalhes. Tem um hino da harpa cristã que diz: nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. O novo céu e a nova terra que Deus vai criar, eu não posso explicar a você. Olha, chegarão algumas coisas aqui agora que eu não vou poder explicar a você com detalhe. Por exemplo, a árvore da vida, o rio da vida. Não dá para dar detalhes. Eu vou chegar lá e vou te mostrar por quê. Mas eu creio, é um sonho no meu coração, no meu espírito, de que novo céu e nova terra serão um conjunto único. Eles terão uma unidade perfeita. Porque a Bíblia diz que o trono de Deus estará na Nova Jerusalém. Deus também habitará na terra, mas ele não vai deixar o céu nem transferir o seu trono do céu. Até porque o novo céu será o primeiro e o segundo céu de hoje, que serão substituídos por esse novo céu. Mas a região do trono de Deus não será destruída, o terceiro céu. Ele está fora dessa destruição que nós vimos ainda há pouco. Mas haverá, eu acredito, que uma unidade, que nós estaremos na plenitude da terra e do céu. Não seremos onipresentes, não é isto, mas eu estou tentando explicar uma coisa que eu vou fazer uma proposta a você. Sejamos pacientes. Vamos esperar mais um tempo, porque a gente vai ver como vai ser, tá certo? Não dá para explicar. O pastor, que até aqui se sentiu sinceramente confortável para falar tanto, explicar tanto do Apocalipse, agora chegou o momento que há coisas que não dá para explicar. Mas viveremos eternamente na terra, mas também viveremos eternamente no céu. Como será essa junção, essa unidade perfeita? Espera mais um pouco, a gente vai saber brevemente. Não é? Amém. Vamos continuar. Neste texto, vemos que a Nova Jerusalém desce do céu à terra. Aqui ela é instalada. Não sabemos em detalhes, aí está, o que eu acabei de te falar. Como será exatamente a relação céu e terra na nova criação? Mas o Senhor diz que é tudo novo. Você se lembra da palavra? Eis que faço novas todas as coisas. Muitos cristãos dizem que vamos morar eternamente no céu com o Senhor. O texto, porém, diz que vamos morar na Nova Jerusalém, que desce do céu a nova terra. Aqui eu colocaria a nova terra com letra maiúscula, né?
Como entender isto? Creio que tanto o novo céu quanto a nova terra serão tão surpreendentemente diferentes que hoje não podemos alcançar o seu esplendor. Por certo, será algo além dos limites do nosso entendimento, da nossa concepção de dimensão, de estrutura, o que Deus terá preparado. Eu, pastor Onés, desejo expressar o que penso. O Deus magnífico em criatividade há de preparar algo tão sublime em que céu e terra hão de ser um. Deus é Deus de unidade. A sua palavra mostra grandemente isto, a triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim também a nossa unidade com o Senhor e com os nossos irmãos há de ser perfeita. Creio que também o novo céu e a nova terra, de algum modo, estarão dentro dessa dimensão de total unidade e serão um, até porque o Deus que habita nas alturas fará o seu trono no meio dessa santa cidade e habitará conosco. Eu volto a falar a você dos testemunhos de Jeová que falam que o pequeno rebanho, aqueles 144 mil especiais, vão morar no céu com Deus, lá em cima, junto ao trono de Deus no céu. E o restante dos salvos, não sei, agora não lembro como eles chamam, vão habitar aqui na terra paradisíaca. Deus não faz acepção de pessoas. Haverá um rebanho e um pastor. A unidade será perfeita. Eles estão completamente enganados aqui, como em muitas coisas as heresias são fartas nessa seita, não? Vamos lá. Ainda no verso 1, vimos que o mar já não existe. Veja isto. Mar é símbolo de separação. Olha aqui, ó. Tá aqui. Isso azulzinho aqui são os oceanos, os mares. Mar é símbolo de separação. Aqui não há, na nova terra, novo céu, não há de modo algum separação entre os filhos de Deus. Eles estarão reunidos num só lugar, sem barreiras, sem distâncias ou diferenças. Aliás, é bom que vamos nos acostumando a isso. Nós que pertencemos a diferentes denominações evangélicas. Aqui está, a nova terra não terá separação alguma como esta terra atual. Isso aqui, ó, separação, aqui está a América do Sul, América Central, América do Norte, África, Europa, Ásia, etc. Oceania ali para trás, não haverá mais essa separação. Não haverá. Ok? Há um detalhe interessante aqui, que é um outro assunto, mas olha, veja bem como a América do Sul se encaixa, eu diria, nas axilas, no sovaco da África. Aqui encaixa aqui. Parece que a Terra um dia... Isso é uma teoria que se tem aí, mas que aqui mostra um visual assim. Parece que esses continentes um dia foram juntos, mas se separaram. Olha aqui, olha. América do Sul entrando aqui, a América do Norte e Central aqui. Parece que esses continentes se encaixam, como a mostrar que um dia estiveram juntos. Não sei disso, não há confirmação bíblica disso, mas bem parece. Agora, se um dia foram juntos e a Terra se partiu, a África agora está se partindo aqui, ó. Olha, irmãos, há uma fenda e os cientistas já dizem que muito brevemente nós vamos ter aqui um novo mar, um novo oceano no meio da África. Ela vai rachar em duas partes. O processo já começou. Isso é uma realidade. Agora, isso pelo menos mostra uma coisa para nós. Pode ser uma consciência, uma mera coincidência, que um dia isso foi tudo junto e se separou. Deus começou, veja bem, a humanidade de modo unido. A união perfeita entre o homem e a criação de Deus para o homem, a casa do homem. Mas o pecado veio e fez também uma separação entre o homem e Deus e um conflito entre o homem e a criação. Aqui está uma separação, mas na nova terra não haverá essa separação. O mar já não existe. E eu, pastor Onés, quando passo ali na Avenida Niemeyer, no Rio de Janeiro, na Zona Sul, e vejo o mar, eu fico pensando, meu Deus,
Que coisa rica, que coisa linda. E a Bíblia diz que o Senhor não vai usar essa coisa linda na nova terra. Por que eu falo isso? Voz de lamento, de reclamação, dizendo que Deus não estará agindo certo de modo algum, glorificando a Ele, como a dizer, essa coisa tão linda não terá na nova terra. Eu imagino quão linda será a nova terra para o Senhor dispensar um mar nessa nova terra que o Senhor vai criar. Minha gente, já está, vamos em frente. Outra expressão. A Nova Jerusalém vem adereçada, adereços são enfeites, como uma esposa ataviada, preparada para o seu marido. Agora veja que já não fala noiva. Vamos ver isso aqui, tá? Daqui a pouquinho a gente vê. Esta é a figura que João encontra para expressar o grande momento da descida da cidade enfeitada, adereçada. Podemos formar a imagem da noiva que entra formosa para a cerimônia do casamento. Aqui, porém, ela é chamada de esposa, já não é chamada mais de noiva. O casamento já foi feito, já mais do que noiva. Ela é chamada de esposa, já mais do que noiva. Jamais aqui que eu digo assim, mais ainda do que noiva. Agora, a união do Senhor Jesus com os salvos de todas as épocas está tomando a sua habitação definitiva. Amém? Isso aqui me parece noiva e esposa com todo respeito, com toda honra ao casamento, à aliança do casamento. Parece que como que a noiva, ela vai para a cerimônia, para o casamento, diante do altar de Deus. Ali é feita a cerimônia das alianças, um ato muito sublime no culto de casamento. E agora ela sai da festa de casamento e vai para as núpcias, a lua de mel. Não mais como noiva. Isso ficou, já ultrapassou, digamos, esse nível para outro. Agora ela vai para a lua de mel com seu esposo como esposa. Ela já entra na lua de mel como esposa. Coisa maravilhosa. Versos 3 a 5. Vamos ler os versos 3 a 5? E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Veja que eu falei que Deus vai habitar conosco na nova terra, e eles serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Destaquei inicialmente: Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Quando a nova Jerusalém desce como a esposa ataviada para o seu marido, cheia de atavios, de adornos, o Senhor diz esta palavra: Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Essa é a maravilhosa habitação, não só dos santos do Senhor, ou não só dos santos do Senhor, mas de Deus com todos os seus santos. Não são apenas a nova Jerusalém e a nova terra, não são a habitação apenas dos santos de Deus, mas a habitação de Deus com todos os seus santos, com os seus comprados de todos os povos, tribos, raças e línguas. E a Bíblia fala também de nações, não é? Pois bem, veja bem, o texto está dizendo: Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Aleluia. Eu quero falar uma coisa a vocês. Lá na criação do Éden, de Adão, eu chamo de Éden adâmico, da terra adâmica. Deus criou a terra. No meio da terra, do grande fazendão, fez um jardim, uma casa que eu chamo da casa desse fazendão, a casa de fazenda, o Éden. Pois bem, mas veja, Deus continuou habitando no céu. A Bíblia infere, no livro do Gênesis, que ele descia para conversar com o homem. Isso
ao cair da tarde, Deus vinha todos os dias conversar com Adão, mas a morada de Deus estava no céu, não na terra. E eu penso uma coisa, não sei se alguém vai me criticar por isso ou vai concordar comigo. Porque Deus agia assim, ainda não morava em plenitude aqui na terra com o homem. Porque Deus havia criado o homem e ele determinou ao criar o homem um teste. Eu vou submeter agora a minha criatura a um teste de fidelidade ou infidelidade. Por isso ele colocou no jardim a árvore da vida, mas a árvore do bem e do mal. Havia um teste a ser feito. Na verdade, o Deus que tudo pode, por seu soberano conselho, ainda achou, não é conveniente que eu habite agora. Um dia eu vou habitar, eu sei disso, eu sou onisciente. Eu conheço o futuro. Mas agora, no Éden da nova terra, no novo e eterno Éden, não há mais teste. Não seremos mais submetidos a teste algum, a prova alguma. Nesse Éden não haverá, veja bem, árvore do conhecimento do bem e do mal. Só haverá a árvore da vida. Você já notou isso? Que nesse Éden eterno de Deus, que a gente viu ainda há pouco, na cidade santa e na nova terra, não terá esse elemento que havia aqui. Não haverá lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque já teremos sido aprovados no grande teste da fé. Olhamos para a cruz, passamos para a cruz, mergulhamos na cruz e agora não mais pecado, não mais rebeldia, não mais maldade, não mais morte, não mais possibilidade de morte, teste algum. Aí agora, o Deus que tudo pode, por seu conselho, ele agora pode habitar aqui eternamente conosco e fazer de céu e terra um plano só. Daí para lá não dá para explicar, não? E você entende a limitação desse pastor. Os testemunhos de Jeová afirmam, eu já falei isso aqui, que na eternidade um grupo seleto de salvos, chamados de um pequeno rebanho, os 144.000 habitarão no céu, enquanto os outros salvos habitarão na terra. Isso é uma heresia total. A Bíblia explica a Bíblia. A palavra de Deus diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Efésios 6:9. Portanto, Deus não adotará um sistema de castas que não passa de uma forma de discriminação de pessoas. Diante de Deus, não existem privilegiados entre os seus filhos. Ninguém é mais salvo do que ninguém. Falei dos testemunhos de Jeová, mas deixa eu te falar uma coisa. Tem muitos crentes que estão precisando ouvir isso. Ninguém é mais salvo do que ninguém. Ninguém é mais salvo do que ninguém. Todos são igualmente salvos. Ok? Vamos em frente? Em toda a palavra, o Senhor sempre condenou a arrogância que levava alguns a pensar que eram melhores ou mais dignos do que outros. Eu, pastor Onés, lembro-me da mulher que pediu ao Senhor, e também os discípulos fizeram isso, não é? Que se assentassem os seus filhos ao lado do seu trono, um à direita e outro à esquerda. Como já disse, creio na plenitude da unidade entre céu e terra, tanto de homens e anjos, com o Senhor, quanto da própria nova criação, o novo céu e a nova terra. A justiça e a equidade na Nova Jerusalém serão plenas e perfeitas, porque serão frutos do Deus perfeito. Assim, aí está a única e verdadeira habitação do Senhor conosco. Vamos ao verso de número 6. E disse-me, mas está cumprido. Eu sou o alfa e ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Nos capítulos anteriores, em meio às catástrofes, o Senhor sempre tinha uma palavra de alento e vitória para os seus filhos. Agora, no momento em que é anunciado
o surgimento da Nova Jerusalém, ele nos faz mais uma maravilhosa promessa, manifestando o poder da sua graça. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Isso significa que, ao mostrar o destino glorioso e eterno dos salvos, ele reafirma que a porta da cidade está aberta para todos os que quiserem entrar. E essa porta é Jesus. A inscrição para a morada eterna ali ainda está aberta. Aí está, né? Isso aqui é evangelho, maravilhosamente evangelho. Verso 7, vamos ao verso 7. E quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aqui está algo tremendamente importante, gente, muito importante. Olha isto com toda atenção. No versículo anterior 6, ele se apresenta como: eu sou o alfa e o ômega. Vamos ver com toda certeza quem é esse alfa e ômega. Em Apocalipse 1,17 ele diz: não temas, eu sou o primeiro e último, e o que vive fui morto, mas eis agora estou vivo para todo sempre. Quem é esse? Jesus Cristo, indubitavelmente. Não temas, eu sou o primeiro e último. Sabe o que é primeiro e último? Alfa e ômega, em grego. E sou o que vive, fui morto. Olha aqui, gente, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Quem é esse? Jesus Cristo. O primeiro e o último é o mesmo que o alfa e ômega. E aqui no texto que estamos examinando, logicamente, também é o Senhor Jesus, o alfa e o ômega. E ele declara algo tremendo: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Eu coloquei letras maiúsculas: eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, que vivo e fui morto, mas estou vivo para todo sempre. E agora ele diz: eu serei, ao que vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Mais uma constatação: é preciso malabarismos de interpretação, de exegese, para se dizer que Jesus não é Deus. Aí está. Em Apocalipse 1,17, nós começamos esse curso mostrando Jesus glorificado. Jesus glorificado, claramente Jesus. Ele lá diz: eu sou o primeiro e o último, o mesmo que alfa e ômega. Agora ele diz: eu sou o alfa e ômega. Quem vencer dará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus. Jesus está se declarando claramente: eu sou Deus. Nunca se deixe enganar quanto à divindade do Senhor Jesus Cristo. Tremendo! Do modo mais inequívoco, o Senhor Jesus está se apresentando como Deus. Na própria versão da tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, dos Testemunhos de Jeová, o texto está inalterado, pois não houve como torcê-lo. Os Testemunhas de Jeová não veem isto porque estão cegos, mas você pode ver. Jesus é Deus, o Deus Filho. Lembramos-nos ainda das palavras do Senhor Jesus à mulher samaritana. Ele disse: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. João 4,14. Por duas vezes, só neste verso, o Senhor Jesus declara que ele é quem dá a beber desta água. Portanto, é também ele que está falando aqui, prometendo dar de graça desta água. Consequentemente, também é ele quem diz que será o nosso Deus. A Bíblia explica a Bíblia. Vamos em frente, verso 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, olha, agora a gente tem que falar porque está aqui. Eu disse lá atrás: olha, só alegria, e mais disse: olha, algumas coisas virão, e agora está vindo uma exceção aqui, uma adversidade
mas uma advertência no meio de tanta coisa gloriosa. Vamos lá? Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, verso 8, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Observe a lista dos pecados que terão dominado essas pessoas. Destas, destacamos a expressão tímidos. Muitos pensam que se trata de pessoas introvertidas, pessoas literalmente tímidas. Não é isso, mas não. Essa timidez é a timidez espiritual. O Senhor Jesus disse que o reino de Deus é tomado pela força, pela coragem. Há pessoas que convivem com o Evangelho, sabem que Jesus é o único caminho, sabem tudo acerca da salvação, mas não se decidem, não têm a coragem para aceitar o Evangelho e mudar de vida. São pessoas. Se você fizer essas perguntas a elas, elas dirão para você sim, vão responder positivamente a tudo. Você crê que Deus existe? Creio. Você crê que Jesus é Deus? Creio. Você crê que Deus enviou seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados? Creio. Você crê que Ele nos oferece salvação? Creio. Você crê? Creio. Creio. Mas não toma uma atitude. Timidez. Esses são os tímidos. Um dia, num culto de mocidade aqui em Sião, a nossa igreja, faz anos, o pregador, o jovem pregador, fez um apelo e eu nunca esqueci aquele dia. Aquilo foi surgente, interessante. Ele falou justamente isso no apelo. Para receber Jesus tem que ter coragem. Você tem que ser corajoso. Tem que vencer a timidez, a vergonha. Tem gente que crê em tudo. Tem gente que ouve uma mensagem e crê. Dá até uma vontade de ir lá na frente e de tomar uma atitude, mas não toma. Porque fica com timidez, com vergonha, diante dos parentes, diante da própria igreja. A timidez, veja, a vergonha, os meus amigos vão saber. Ele agora é crente, vão zombar de mim. Isso é timidez, os tímidos. O reino de Deus é tomado pela força, no sentido de que é preciso realmente coragem para vir ao Senhor Jesus Cristo. Mas tem essas outras questões também. Essas pessoas não tomam uma atitude corajosa de entregar suas vidas a Jesus. Parece que ficam em cima do muro. Por exemplo, sabem que a atitude que devem tomar é entregar-se ao Senhor Jesus, mas empurram essa decisão para a frente ou para o nunca. Há alguns que sabem e creem em tudo que se refere ao Evangelho, mas diante das circunstâncias, diante da carreira profissional, dos amigos, das coisas desse gênero, desse tipo, não se dispõe a seguir a Cristo. Vamos aos versos 9 a 11. E veio dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Veja, o anjo, agora é interessante, o mesmo anjo que trouxe o juízo, lá atrás o juízo dessas 7 taças, ele agora mostra uma bênção, ele vem em missão de paz, leva João ao alto monte e de lá mostra a cidade santa. João agora vê a cidade em toda a sua glória. Ali está a cidade esperada pela fé, por Abraão, como em Hebreus 11:10, porque esperava a cidade que tem fundamentos, isso está escrito em Hebreus, nos Heróis da Fé, da qual o artífice e construtor é Deus. Aí está a cidade que é o oposto absoluto de Babilônia. Nela não há pranto, não há pecado, não há vergonha. O que se assenta no seu trono é fiel e verdadeiro. Ela não cairá, nem mesmo num momento, nem nunca. É eterna. Ali está a glória de Deus. João viu o seu resplendor
e a comparou a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Eu, com alegria, é um sonho meu pela minha fé, eu chamo também esta santa cidade, a Nova Jerusalém, de o Éden eterno da nova terra. Como eu disse, a capital da nova terra, a casa de fazenda, a casa do grande fazendão eterno que Deus criará para nós. Gente, muito glorioso, muito grande. Verso 12. E tinha um grande e alto muro com 12 portas. Olha isto! E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Um grande e alto muro com 12 portas. Você se lembra que nós vimos na numerologia bíblica que 12 é o número da perfeição de Deus, é o número de Deus para o seu povo. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos do Cordeiro e agora 12 portas da Cidade Santa. Como já abordamos na parte da numerologia, está aí. Ao início desse estudo bíblico, a partir daqui desaparece, por favor, vamos com cuidado no desaparece, né? O número 7. E o Senhor passa a empregar o número 12, tão somente que é o número da perfeição divina para o seu povo. Exemplo, está aqui, 12 filhos de Jacó, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 12 pedras do Jordão, etc. Era o número de Deus para o seu povo, não é? Graças a Deus por isto. Nessas 12 portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Por quê? Aqui está uma maravilhosa figura. O Senhor Jesus, no diálogo com a mulher samaritana, a Bíblia explica a Bíblia. Ele declarou: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, nós judeus, porque a salvação vem dos judeus. João 4:23. Onde começou a ser executado o plano da salvação de Deus? De modo mais claro, em Abraão. Desse homem, Deus levantou um povo pelo qual nos trouxe o Messias. Esse povo é o povo de Israel. Por isso, a Cidade Santa, eu colocaria aqui, né, com letra maiúscula. Por isso, a Cidade Santa possui 12 portas e nelas tem os nomes das 12 tribos de Israel, porque foi através deles, de Israel, que nos veio a salvação. Você entende isto? A salvação, Jesus disse, vem de nós, dos judeus. E Deus honrará a sua nação. Eu quero falar uma coisa aqui a vocês. Em toda essa crise de Israel e Hamas e Palestina, eu ensinei ao meu povo, não levante a sua voz contra Israel. No pacto com Abraão, o Senhor disse a Abraão, Israel saiu do sêmen de Abraão. O Senhor disse, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa palavra de Deus é certa, é afirmativa, altamente afirmativa. Não fale mal de Israel. A salvação que a gente tem, nós estamos agora aqui estudando o Apocalipse, cheios, guiados pelo Espírito de revelação, porque o Evangelho que nos salvou, que nos reuniu num povo para Deus, veio dos judeus. E Deus agora honrará Israel. Deus não se esqueceu de Israel. Um dia, um autor querido escrevendo sobre o Apocalipse, eu li, ele disse, agora a nação de Israel na Nova Aliança é como Uganda, é como a França, é como a Inglaterra, é como qualquer outro país. Não é. A Bíblia diz, rejeitou Deus o seu povo de modo nenhum, e diz, todo Israel será salvo. Uma salvação em massa, que virá os judeus, nós passamos por isso aqui. Agora, na Nova Jerusalém, 12 portas. Portas são evangelho. E cada uma delas com o nome de uma das tribos de Israel. Gente, vamos guardar isso. Isso é revelação. Verso 13. Da banda do levante tinha 3 portas. Da banda do norte, 3 portas. Da banda do sul, 3 portas. Da banda do poente, 3 portas. Na nossa linguagem hoje, norte, sul, leste, oeste. Ao norte, 3. Ao sul, 3. Ao leste, 3. A oeste, 3 portas.
Eis aqui outra figura maravilhosa. Para cada um dos pontos cardeais havia 3 portas. A salvação, a contar dos judeus, foi espalhada para todo mundo, ao que chamamos de aos 4 cantos da terra. Mas a contar dos judeus, observe a figura, portas abertas para os 4 cantos da terra. Porta é símbolo de graça salvadora, de acesso, de novo e vivo caminho. Porta é sinônimo de Jesus. Por isso, a palavra de Deus diz que ele, Jesus, comprou homens de todos os povos, raças, tribos, línguas, falta ali, e nações. Aleluia! Aí está. Pois bem, eu, pastor Onésio, digo a você que nós já estamos chegando ao fim dessa primeira parte do capítulo 21. Nós vamos, na nossa próxima aula, encerrar o capítulo 21 e entrar no 22, que também teremos, acredito, 2 aulas. E a gente vai chegando ao fim do nosso curso do Apocalipse. Depois nós vamos ter uma aula final, de uma resenha, um resumo de tudo que vimos nesse curso, que será também uma aula maravilhosa. Ficando por aqui hoje, pastor Onésio, não perca a nossa próxima aula. Você que chegou até aqui, vamos completar a nossa missão. E você que começou aqui, volte lá atrás, há uma playlist na internet, no YouTube, com todas as aulas, desde a primeira. Agora, uma coisa que eu não venho pedindo, eu não tenho muita experiência de internet. Ó, aqui embaixo, na telinha, tem um gostei, tem um não gostei. Eu espero que você dê o seu gostei ali. Dê o seu gostei, coloque lá o seu gostei e se inscreva no nosso canal, porque vem muita coisa boa por aí. Gente, tem muita coisa boa. Inclusive eu tenho, não sei quando colocarei aqui também, um curso sobre o livro do Gênesis, conhecendo o livro do Gênesis, a esperança messiânica no livro do Gênesis. Eu vou mostrar a você que o Gênesis é todo evangelho, é todo salvação. Quando Deus criava, Deus já sabia, um dia eu vou recriar. E através da cruz, e você vai ver a cruz, desde Gênesis 1:1 e 1:2, nós vamos mostrar a cruz. Será tremendo. Você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Ficando por aqui, pastor Onésio, completaremos o capítulo 21 na nossa próxima aula. O Senhor te abençoe rica e abundantemente. Amém e amém.